pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Raffles Press, nossa biblioteca submersa. E hoje eu vou falar de um autor bastante importante na literatura contemporânea e de um projeto brasileiro lançado no Catarse recentemente, que eu fui convidado a participar, uma meta estendida, assim, um convite que digamos assim, alegrou bastante, me senti honrado por ele. Mas eu vou conversar sobre esses dois elementos tão aparentemente díspares por conta de uma situação central que é o diálogo possível com o Oriente, né? Com o mundo, especialmente o Extremo Oriente, né? Porque existe muitas concepções a respeito disso, existe muita coisa sendo dita bobagem ou coisas, digamos assim, relevantes. Mas eu acredito que há um problema difuso em tudo isso, relacionado especialmente num aspecto central. Porque cultura, né, para além de qualquer noção de apropriação ou coisa do gênero, a cultura ela é para ser apropriada de certa forma. Existe uma amplitude muito grande na cultura, ela não é só um elemento ou outro, porque daí a gente volta sempre. O elemento difuso que eu mencionei poderia ser sintetizado exatamente nesse retorno constante ou ao pitoresco ou ao paternalista, né? Existe essa ideia, existe esse retorno constante, muito comum, e é algo até da nossa civilização ocidental. Quando nós e frequentemente, por isso difuso, esses dois elementos eles dialogam entre si, né? Às vezes uma postura paternalista tem um quê, né, dessa, digamos assim, postura do pitoresco. Às vezes uma abordagem pitoresca tem também um elemento paternalista de, digamos assim, magnífico, né? De uma posição magnífica do observador diante do observado, diante então da cultura oriental. Mas como isso se dá em si? Pois bem, as culturas elas têm uma grande complexidade, obviamente, e elas são fracionadas, né? Só a gente observar o Brasil mesmo, né? Quantas modalidades de idioma temos no Brasil, quantas assim variações locais, né, de elementos culturais, quantas, né, diferenças. O Brasil é um país policultural, multicultural, por conta do seu tamanho gigantesco. Mas isso acontece mesmo em países minúsculos, inclusive com variações dialetais que chegam a ser variações idiomáticas, né? Você tem um outro idioma falado ali, com uma outra origem, com uma outra história. E isso é muito bom, isso é muito importante, tem de ser assim mesmo. Ocorre que nós temos uma certa tendência, por conta desse elemento difuso que eu falei, que as culturas muito exóticas, ou muito distantes, ou relativamente distantes, nós tendemos a ter um comportamento, ou de, digamos assim, reduzi-la a uma série de esquemas pré-concebidos, ou que nós já moldamos e ali, né, essa cultura vai entrar nesse esquema. Ou então, não, a gente abandona todo esse esquema e tenta algo do tipo, cada cultura tem sua própria teoria para uma abordagem própria, o que é impossível a longo prazo, não é? Qualquer que seja a ciência, evidentemente a gente tem que sempre evitar, como a peste bubônica, as armadilhas da universalidade, do universalismo. Mas é impossível você moldar metodologias diferenciadas para cada objeto. Aí não é mais ciência. Aí é achismo, aí é esoterismo, né? Algum tipo de concepção de mundo que privilegia a multiplicidade, a magia, né? Mas não, ciência com certeza não é. A ciência ela tem que ter um elemento unificador, e esse elemento é justamente a leitura. E aqui a gente volta ao que é essencial na cultura, na absorção da cultura oriental, não é? Ou de qualquer outra cultura, inclusive da cultura do nosso próprio país, que é uma percepção mais rica, uma leitura não redutora, uma leitura que não seja reduzida nem por uma metodologia que funciona mais como camisa de força, nem por uma série de preconceitos, né? Preconcepções que a gente traga e aplique aquele aspecto cultural, né? Isso eu falo um pouco em resposta ao Alexandre Link. Eu vou deixar aqui
digamos assim, a abordagem que ele fez a partir de uma história em quadrinhos. O Link é um pesquisador, né, do Sul, que trabalha com história em quadrinhos. Ele faz uma abordagem interessante sobre uma história em quadrinhos africana, recém-lançada no Brasil, mas que eu não concordo exatamente porque, em última instância, ele defende uma espécie de fragmentação do tipo, não é um relativismo, que não sei se é aplicável. Não é exatamente o que ele defende, mas o pensamento dele pode ser levado a isso em última instância, né? Como eu falei aqui, não, né? Nós temos uma perspectiva um pouco diferente que se vale muito da ideia de leitura. E é aí que entra tanto o projeto brasileiro quanto o escritor. Vou falar primeiro do escritor inglês, que é Quentin S. Crisp. Tem os outros Quentin Crisp, esse é o S, né? Quentin S. Crisp. O Quentin S. Crisp, ele é um escritor britânico recente. Ele tem uma formação, inclusive, me parece que acadêmica. Ele estudou no Japão. Eu vou deixar um link aqui de um vídeo dele que ele comenta algumas obras japonesas e assim como são os livros no Japão. É muito interessante porque é uma visão um pouco diferente das edições e dos hábitos de leitura do japonês, né? Que a gente não tem muito, que é uma coisa meio, de novo, colonizada, né? Mais ou menos como as editoras falam que deve ser, através de lançamentos de obras que têm mais impacto popular, como as histórias em quadrinhos japonesas. E o Quentin Crisp, ele tem Quentin S. Crisp, ele tem uma abordagem muito interessante, que ele busca fazer uma leitura do material oriental e, digamos assim, trazer esse material, não exatamente adaptar, mas digamos, projetar essa percepção de uma outra cultura, de uma outra concepção de mundo no nosso cotidiano. E os efeitos disso são muito interessantes, tanto do ponto de vista poético, narrativo, quanto do ponto de vista imaginário. Então, eu entrei em contato com essa metodologia única do Quentin S. Crisp, quando nós fomos parceiros de coletânea. Nós fomos parceiros de coletânea no meu primeiro livro publicado no exterior, né? Foi a coletânea The Gift of Cosmos Comet, In Praise of Night and Cosmos, no qual eu participei eu participei com um conto, que é justamente The Extinction in Book, né? E ele participou com outro conto chamado The Dark Dao. Aqui eu já vi a metodologia, achei muito interessante. O que ele faz? Ele pega digamos assim, a base do Dao De Jing, ou Tao Te Ching, né? Que é o grande livro oriental chinês, né? Um dos maiores clássicos da literatura chinesa. Ele, inclusive, estudou a tradução desse material, não sei se nem foi a tese dele, que ele estudou no Japão. Esse material, se a gente fosse traduzir esse título, seria o Livro do Caminho da Virtude, uma tradução mais comum, né? E o que ele fez? Ele pegou essa visão filosófica e projetou numa Inglaterra empobrecida, aquela Inglaterra pós-punk, né? Do no future, do país gentrificado, do país desindustrializado, que hoje é uma espécie de país terceiro-mundista na Europa. E ele coloca, né? Então ele, digamos assim, projeta essa percepção do taoísmo na sociedade inglesa contemporânea. E isso dá um efeito muito instigante, né? Quer dizer, onde que exatamente entra cada elemento, né, que constitui os aspectos peculiares, né, das concepções religiosas orientais, que tem um certo fatalismo, uma certa crença, digamos, especialmente na China, na reprodução digamos assim, dos usos e costumes, né, cotidianos numa projeção espiritual maior, como se aquilo se mantivesse de certa forma. Por isso a importância de todos esses gestos e detalhes de etiqueta, né? Isso projetado numa sociedade em crise, né? E ele faz ainda, isso é mais interessante, um deslocamento sutil, porque o Tao Te Ching é um livro de provérbios, né? O Dark Dao dele é uma espécie de diálogo entre dois personagens, exatamente sobre essa crise. E nesse diálogo é que vaza um pouco dessas concepções orientais aplicadas a esse universo de crise.
Então isso é fascinante, né? Você começa a ler aquilo e aquilo vai realmente, digamos assim, é uma concepção complexa, mas ao mesmo tempo é perceptível, né? Quer dizer, você percebe como a leitura do Crisp, ele ilumina, não, digamos assim, esclarece ou coisa do gênero, mas ele ilumina no sentido mesmo de você ligar uma luz, uma lanterna em certos elementos dessa percepção espiritual do Oriente, e isso faz com que nós percebamos as nossas contradições ocidentais de uma maneira mais rica, mais crítica, não é? Então é uma obra extraordinária. Foi o primeiro contato que eu tive com ele. Depois li muita coisa do Crisp, mas eu vou destacar aqui, né, um material que eu não tenho, não vai ter foto dele porque eu não tenho, eu li em PDF, gentilmente cedido pelo autor e pelo editor Dan Gueto, da Monta Broxas, que é a novela Out There. Né? Também fui parceiro, né, do Crisp nessa empresa, indiretamente, porque foi o lançamento da Monta Broxas com formato de disco, né, os livros são em formato meio de disco, que era a proposta na época de Dan Gueto, né? E esse livro é extraordinário, porque assim, você tem dois turistas americanos, ou seja, tem esse aspecto exótico de cara, e eles vão fazer uma espécie de viagem para conhecer pontos menos explorados do Japão, né? Viagem com trilha, com alpinismo, escalada de montanha. E nesse processo eles vão encontrando elementos típicos do sobrenatural japonês, né? Aqui o Crisp ele tira um pouco a questão filosófica, embora seja central também, e ele vai então inserindo elementos do sobrenatural. O sobrenatural e é uma visão tão enriquecedora que você tem uma percepção muito mais nítida do funcionamento desse sobrenatural, como eu falei, e de como ele de certa forma dialoga com outras tradições do sobrenatural ocidental, não é? Quer dizer, não fica aquela coisa estanque, as culturas dialogam, né? Por mais que elas estejam distantes, existe uma possibilidade de diálogo, mesmo que seja indireto, porque a gente está no mesmo planeta, né? Mas, enfim, como é que funciona isso, né? Conforme eles vão entrando, né, numa montanha, subindo uma montanha e encontrando elementos mais e mais de estranheza, tentando mais ou menos normalizar, quando possível, né, o que eles encontram, o que é a postura normal do Ocidente, né? Que é normalizar o sobrenatural sempre que possível, normalizar aquilo que não é racionalmente explicável de imediato, né? O que vai acontecer? Eles vão encontrar aquele tipo de sobrenatural japonês que é a subversão da realidade material. Na verdade, a percepção que essa realidade ela é um véu que esconde a essência. Isso é um dos temas mais comuns do fantástico japonês, desde o Akinari Ueda, né, ou Ueda Akinari, com o seu o Getsu Monogatari, final do século XVIII, nesse século XIX, em que ele já trabalha isso. Né? É uma das tradições mais comuns em todo o Oriente, até porque o Akinari trabalha muitas narrativas adaptadas de tradições chinesas, folclóricas. Né? E como que é esse sobrenatural? É a percepção do mundo flutuante. Em geral, um ser sobrenatural, um trickster sobrenatural, às vezes é uma raposa, às vezes é um espírito, um espectro. Ele sequestra, de certa maneira, ou seduz, que seria, eu acho, mais correto, o personagem e o leva para um outro universo. Nesse outro universo, o personagem tem contato com uma série de elementos únicos. E aí, ou ele retorna para o próprio universo e percebe que ele teve o tempo todo sonhando, ele teve dentro da própria realidade dele, ou ele percebe que ele esteve o tempo todo num lugar que, em geral, isso acontece muito no caso de espectros de pessoas falecidas, assim, no Japão, né? Mulheres abandonadas por uma guerra ou vai vender alguma coisa. E a casa está em ruínas e ele acha que não. Ele vive numa casa linda, maravilhosa, mas ela não existe mais, ela é uma ruína. Não é? E aquilo tudo é ilusório. E não é ilusório por um efeito hipnótico, algum tipo de mecanismo, né?
o fantástico ocidental ele apela bastante ao mecanismo, né? Qualquer que seja a essência dele, um mecanismo de fato, um mecanismo no sentido de uma máquina, um mecanismo no sentido de uma espécie de combinação de personagens, então uma espécie de mecanismo social. Não, né? Algum tipo de hipnose, que é uma espécie de mecanismo mental. No caso do Oriente, o personagem ele acredita naquilo. Ele se deixa levar por aquilo. É uma espécie de sedução de fato. E na sedução, o seduzido ocupa um espaço. É por isso que eu falei que não é um sequestro, é uma sedução. A vontade dele é necessária para que digamos assim, o esquema da sedução, a estrutura da sedução funcione. E assim no Oriente. Então, no caso do Out There, voltando, né, ao Crisp, esses personagens eles vivem isso, especialmente um que vai para o espaço. Ele entrou naquele programa de voluntários para ir para Marte, né? E os seres feéricos orientais que ele encontra, né? Ele que é o seduzido mais seduzido, né? Vamos dizer assim. Eles falam para ele que a máquina é uma espécie de câncer, né? E a sua viagem para Marte vai ser mais ou menos para demonstrar isso. Então é uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo tem uma certa crueldade nisso que eles fazem, né? Com essa sedução, porque destroem, né, aquela imagem. Não que o personagem mude ideia, ainda tem isso, né? No Oriente também. Não que o personagem mude ou se arrependa. Em alguns casos sim, mas isso não acontece sempre. Ele simplesmente, a crueldade é desvelar o personagem, que no fundo vai sempre saber isso, que aquilo que ele vai fazer é um absurdo, ou um suicídio, ou uma morte dolorosa, que ele está optando por ela. Né? Então, essas tradições do sobrenatural oriental, a vontade da vítima, ela é parte do jogo que constrói essa estrutura de engano ou de tessitura de uma não realidade, algo de sobrenatural no qual você se envolve, ou por curiosidade, ou por algum erro de cálculo, né? Alguma ideia que é absurda, né? Que você só descobre quão absurda é no momento em que em que o ser sobrenatural revela isso para o personagem, por aí vai. Então é uma percepção em que a própria realidade é frágil, não é? Quer dizer, essa realidade que a gente tem tanta certeza do nosso nome, da nossa identidade, do mundo ao nosso redor, dos objetos que a gente toca, isso é frágil, pode ser que isso não exista. Quer dizer, isso provavelmente não existe, isso não é um véu. Então, esse sobrenatural oriental dialoga, sim, o Crisp demonstra, porque a gente percebe o quão mecânico é certas percepções que nós temos, o quão elas são fabricadas de certa maneira, né? E essa concepção, né, ela só pode, digamos assim, emergir de uma leitura como a do Crisp. E aí que entra, né, o projeto brasileiro, né? E voltando, né, só para concluir, a leitura é essencial, não é? É uma leitura que, como eu falei, ela não pode se deixar levar pelos aspectos muito difusos dos nossos hábitos culturais de redução da cultura do outro. Mas isso é um hábito cultural que não é só aplicado por um princípio imperialista, isso é aplicado socialmente. Nós reduzimos a cultura das pessoas mais pobres, das pessoas que vivem em comunidades, em favelas, né? Das pessoas analfabetas, que não têm acesso à letra, né? Mas que tem uma cultura riquíssima oral. Então isso é um processo social de construção da nossa realidade que tem que ser demolido, mas não tem só a ver com o que nós absorvemos de produtos culturais do Oriente ou da África, como falou Alexandre, né? E nesse caso, então, a leitura é fundamental. E nesse mesmo diapasão é que eu venho falar do projeto Terrores Asiáticos, né? É um projeto da Labora Livros, junto com a Luva Editorial, duas editoras bem conhecidas, assim, com muitos projetos, assim, que trouxeram autores importantes do cenário da literatura fantástica, imaginativa, de terror, do Brasil, né?
E é um projeto muito interessante porque ele é fruto de uma pesquisa. Eu conversei com a Lu, a editora responsável pela, especialmente, né, pela Labora, e ela comentou isso, né? Quer dizer, e ela justamente falou desse aspecto que é ressaltado no próprio projeto, né, no Catarse, na página do projeto no Catarse, que é o aspecto de como o terror, né, a visão sobrenatural no Oriente, ela é carregada de uma outro tipo de possibilidade de carga, né, que é justamente essa carga relacionada ao engano, não é? A decepção no sentido de engano, né? Ao fato e assim, como esse engano ele não é exclusivamente um processo de você utilizar um mecanismo para tirar o personagem de alguma forma da sua normalidade. Ele é feito de certa forma com a interação do personagem, com a vontade desse personagem, porque é um processo de engano relacionado à maneira como a gente entende a realidade. Não é? É como se essas criaturas, avançando contra essa nossa realidade aparente, eles demonstrassem que essa realidade é aparente. Então, como os personagens passam a não ter mais uma noção muito clara do que é real e do que não é, eles realmente abracem, né, aquele trickster, aquele demônio, aquele fantasma, ou sejam por eles abraçados definitivamente, né? Então, é um projeto interessante, é um projeto importante, construído em bases muito semelhantes ao do Quentin Crisp, né? Um processo de leitura, um processo de, não, aí que tá, não de apropriação no sentido vulgar, mas um processo de leitura e de projeção, né? Você projetar esses elementos dentro de elementos mais conhecidos, ou dentro de elementos que o escritor domina, no caso do Crisp, ou dos que participam, os 20 autores que participam da coletânea de terrores asiáticos, né? E aí, a partir disso, dessas projeções, você conseguir construir um mundo de complexidade que não seja nem uma redução da sua fonte original, né, desses terrores asiáticos, terrores orientais. Esse título é ótimo também. E nem seja, ou tradições, no caso do Crisp, e nem seja, por outro lado, né, como eu disse, você extrair esse elemento e jogar em cima da nossa cultura como se isso fosse muito fácil, né? Como se houvesse ali uma panaceia de resolução de problemas, né? Ah, aqui, ó, que tá falando que se eu agir assim, assim, assado, tudo vai se resolver. Então, a coletânea da Terrores Asiáticos, da Labora, ela vai na mesma direção do Quentin S. Crisp, propondo uma leitura complexa do Oriente, das tradições e dos terrores, né, do Oriente, baseado em projeções possíveis, não é? Desse elemento que se torna nômade, né? É uma cultura que é nômade, que você já não consegue apreender, não é? Já não tem mais nada de paternalismo, já não tem nada de exotismo. O que nós temos aqui é uma projeção numa realidade conhecida e a percepção de como esse horror, ou essa tradição asiática, ela, digamos assim, torna complexa as nossas relações, aquilo que a gente imagina como dado, né? Como, por exemplo, a realidade. A maneira como ele se porta diante da realidade torna fluido aquilo que a gente entende como realidade. No caso, a nossa identidade, por exemplo, é um elemento essencial, não é? Então, recomendo muito fortemente que vocês leiam o que puderem do Crisp. Eu vou mencionar aqui o Out There. É quase impossível achar esse livro, mas ele tem alguns livros publicados. Vou colocar o livro mais recente dele disponível, provavelmente na Zagava, né, que é a editora atual dele. E para vocês apoiarem o projeto Terrores Asiáticos, que é um projeto que vale muito o apoio de todos, né? Justamente, como eu falei, para tornar cada vez mais complexo, né, essa percepção de Oriente, afastando-se cada vez, assim, definitivamente das ideias preconcebidas, das ideias exóticas, de exotismo puro, e dessas ideias assim paternalistas que reduzem, né, as outras culturas a algum tipo de digamos assim, animal exótico, né, que você contempla no zoológico. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.